Amém. Glória a Deus. E que seja essa a nossa canção, a nossa oração e a nossa vida em dizer isso para o Senhor. Obrigado, Senhor. Mais um dia que o Senhor nos deu, mais um dia do teu auxílio, mais um dia da tua misericórdia. E eu tenho certeza que é um pouco disso que o Senhor preparou para nós nesse momento, nessa noite, num dia tão especial e uma mensagem tão propícia e tão importante, que nos convida a olhar para quando Deus parece ausente nos nossos dias, mas que na verdade está conduzindo tudo nos bastidores da história. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Uma história que para alguns é muito conhecida, para outros não tanto. De um personagem que para alguns é até familiar, mas para outros talvez nunca ouviu falar. Mas que tem tanto para nos ensinar, principalmente no dia de hoje. Tem momentos da nossa vida que nós nos sentimos exatamente assim. Deus parece estar ausente. E nós precisamos aprender como Ele está conduzindo tudo nos bastidores da nossa história. Diz assim a palavra do Senhor a partir do primeiro versículo desse capítulo 2 de Êxodo. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: esse é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Vamos orar mais uma vez, irmãos. A tua palavra foi lida, Senhor, e a tua palavra é poderosa e eficaz para acessar no nosso coração as coisas que só o Senhor pode tratar, curar e transformar. A tua palavra é viva e eficaz e capaz de salvar a nossa vida pela operação do Espírito Santo. A tua palavra, ela fala no profundo, ela toca nas partes mais sensíveis da nossa vida. O Senhor conhece o contexto de vida de cada um dos irmãos aqui presente. O Senhor sabe o que cada um está passando e enfrentando. E nesse momento, eu peço que o Senhor abra os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor trouxe para nós. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vivemos num tempo em que a sensação de controle se tornou quase uma necessidade psicológica do nosso coração. Deixa eu tentar mostrar para você se isso não faz sentido. Toda vez que nós nos sentimos perdendo o controle da nossa vida, nós nos desesperamos. Parece que as coisas se bagunçam dentro de nós.
Nós começamos a nem saber o que estamos sentindo mais. Quando as situações vêm e nos pegam de assalto, quando elas nos pegam desprevenidos, e quando nós não conseguimos mais saber o que fazer, como fazer, o que nós devemos tomar de direção, qual decisão precisamos ter, nós sentimos aquela sensação estranha de impotência, quando nós falamos, nós não sabemos mais para onde ir e o que vai acontecer nos nossos dias. É um sentimento esquisito, porque você perdeu o controle que você achava que tinha, e aquilo bagunça as tuas emoções e o teu interior. E é por isso que na nossa geração e no nosso tempo, principalmente, essa sensação de controlar os nossos dias e tudo o que acontece ao nosso redor, se tornou quase que uma dependência emocional e psicológica para todo mundo. Nós queremos saber o que vem amanhã. Nós queremos saber o que vai acontecer. Nós queremos ter segurança para tomar decisões. Nós queremos ter certeza que vai dar certo. Porque se eu não tiver certeza que vai dar certo, como que eu vou decidir por isso? E enquanto nós fazemos tudo isso, nós estamos declarando direta ou indiretamente uma percepção de que quem controla os meus dias e a minha vida sou eu mesmo. Mas essa percepção é muito frágil, porque, hora ou outra, assim como cada um de nós aqui temos problemas, nós vivemos situações, momentos, que o controle literalmente escapa das nossas mãos. De repente você tinha a sua semana completamente organizada. Segunda, minha agenda está montada. Terça, minha agenda está montada. Eu sei o que eu vou fazer na quarta, eu sei o que eu vou fazer na quinta, eu sei o que eu vou fazer na sexta. Final de semana já está tudo programado. Você está tão bem organizado que você fala assim, eu tenho controle total de tudo que vai acontecer comigo nos próximos 7 dias. E aí você fica doente. Não é assim? E aí de repente aquela sensação de, e agora, segunda-feira, eu tenho tanta coisa para fazer, estava tudo agendado, tudo marcado, mas você de repente perde o controle. Você tinha um monte de reunião amanhã de manhã, aí você vai sair da tua casa, você bate o carro. Fugiu do seu controle, fugiu das suas decisões, uma situação externa te pegou desprevenido, e quando você menos esperou, você se viu assim, e agora? O que eu faço? Se você não vive isso, ou nunca viveu isso, se prepare porque você vai viver. Porque essa é a nossa vida. Nós achamos que temos o total controle de todas as coisas, mas no fundo, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não temos certeza de como será a nossa segunda, a nossa terça, a nossa quarta e os nossos dias. E o pior é que a tecnologia, ela nos dá uma impressão estranha de que a gente consegue sim administrar e controlar tudo isso. E a gente começa a se sentir muito mal quando as coisas externas atrapalham a nossa agenda. E quando tudo é bagunçado. Sua semana estava impecável, mas imprevistos aconteceram e você não está mais no controle. Eu não sei se você já viveu essa situação, mas nesses momentos parece que surge uma pergunta no nosso coração assim, poxa, onde está Deus em tudo isso? Porque eu estava tão organizadinho, eu estou fazendo tudo tão certinho, eu estava saindo para trabalhar e esse cara me fecha no cruzamento e bate no meu carro. Poxa, eu não fiz nada de errado. O que eu fiz de errado para poder agora ter esse tanto de problema para resolver? A minha semana vai virar de ponta cabeça. De repente se organizou um monte de coisa, aí começou a chover. E agora? O que você vai fazer? E a gente pergunta, poxa Deus, estava tudo tão certinho, cadê o Senhor no meio disso? Quando a gente fica doente ou enfrenta alguma enfermidade em casa ou na família, a gente se sente constantemente assim, nossa, mas eu estou fazendo tudo tão certo, onde está Deus que não intervém, que não vem, que não faz, que não resolve, que não cura, que não sara? Essa pergunta, ela fica tocando dentro de nós o tempo todo. Mas a gente precisa aprender uma coisa com esse texto que nós acabamos de ler. Porque é exatamente para esse momento, ou essa tensão, ou esse sentimento, que nós somos levados nesse texto de Êxodo 2.
Nós somos levados para esse lugar para pensar sobre como um contexto de opressão e um contexto difícil que cercava aquele povo, agora toma conta daquela família, e que talvez está perguntando exatamente isso: onde está Deus? Onde está Deus no meio de tudo isso? Deixa eu te trazer um pouquinho de contexto, se você nunca leu o livro de Êxodo, para entender onde nós estamos. Se você virar uma página no capítulo 1, ou talvez até mais de uma página, e voltar um pouquinho no final do livro de Gênesis, você vai ver que o povo foi para o Egito, porque José foi abençoado por Deus de trazer toda a sua família para lá. E eles viveram por muitos anos naquele lugar, e foram muito abençoados, foram prósperos ali. Eles cresceram, se multiplicaram, se tornaram um povo muito, muito grande e numeroso. De repente, toda aquela geração de José morreu, passou muitos anos, e um novo faraó que governava aquele país surgiu. Ele não lembrava de José, nem de seu pai, nem de ninguém daquela geração quando entraram no Egito. Mas ele resolveu olhar para aquele povo com medo, e ele olhou para aquele povo numeroso, crescente, forte, e ele falou assim: esse povo vai crescer sobre nós. E se por um acaso eles se voltarem contra nós, eles dominam essa região, eles tomam esse país da nossa mão. Então nós precisamos oprimi-los, nós precisamos trazer trabalho pesado sobre eles, nós precisamos fazer alguma coisa com esse povo. E aí nós entramos no livro de Êxodo, no capítulo 1, com esse cenário de opressão. Um povo que era livre, estava ali morando naquela terra, com prosperidade e bênção de Deus, agora está sendo feito praticamente como escravos naquele lugar, e trabalhando com trabalhos forçados, pesados, para que eles não pudessem se multiplicar, crescer e ser um povo grande ali no Egito. O Faraó fez isso. E para fazer isso acontecer de uma forma mais pesada ainda, Faraó decreta algo que para nós hoje é um absurdo. Ele disse: todo menino do povo hebreu que nascer vai morrer. Então, se nascer menino, vai pegar esse menino e vai matar. Porque ele não pode ficar vivo. Nós não podemos deixar esse povo multiplicar, nós não podemos deixar esse povo crescer. Agora pensa que cenário caótico, gente. As famílias com medo, já estavam opressas, condições econômicas terríveis para o povo hebreu, a situação estava muito tensa, e parece que as coisas estão acontecendo de mal a pior, a situação do país está indo de mal a pior, as coisas para eles só estão piorando, e eles perguntam: onde está Deus no meio disso tudo? Por que Deus não está olhando para a gente? Por que Deus não está olhando para o que o faraó está fazendo? Por que Deus não está olhando para aquilo que está acontecendo com os nossos meninos? Poucos versículos antes do capítulo 2, nós vemos uma cena onde as parteiras, elas começam a se movimentar e proteger alguns de morrer. E Deus protege essas parteiras também, porque a situação era tensa, o cenário era muito tenso. Você já se imaginou vivendo uma situação dessa? Você, de repente, casa, tem primeira gestação, você está grávida, e você está ali, chegando mês a mês da sua gestação, chegando ali no 7º mês, 8º mês, o desespero batendo, porque se nascer um menino, sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que entregar ele para ser morto. Você não vai ficar com esse menino, você não vai cuidar dele, você não vai amar ele, você não vai poder ter ele com você, não vai ver ele crescer. Por quê? Porque o governo diz que ele vai morrer. Pensa que situação forte, pesada. Além de não ser livre, os filhos sendo mortos. E nós vamos vendo que esse texto se desenrola de uma maneira tão bonita, porque essa pergunta: de onde está Deus, esse aparente silêncio de Deus, na verdade é uma revelação profunda sobre como Deus age quando Ele parece estar em silêncio. E para nós isso é uma grande lição, porque o maior perigo não é o caos que está acontecendo ao nosso redor. O maior perigo é interpretar o silêncio de Deus como a ausência dele na nossa vida. E talvez você já se sentiu assim. Você perguntou: onde está Deus? E parece que Deus estava longe, distante e em silêncio. E você não percebeu que Ele estava presente e trabalhando nos bastidores da tua história.
É um pouquinho disso que esse texto nos ensina, e eu queria que a gente prestasse atenção de como os detalhes, eles trazem uma mensagem tão profunda para nós hoje. Começando aprendendo sobre como uma fé, ela precisa confiar, mesmo sem garantia de nada. Olha o primeiro versículo, irmãos. O texto que nós lemos começa assim: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. Não é estranho isso? Parece que está meio seco, meio frio. Um homem aí casou com a mulher aí. Não parece que o texto está assim? Esse homem não tem nome, essa mulher não tem nome, não tem identidade exposta aqui. O texto parece que não começa apresentando o herói, que a gente vai olhar para ele ou para ela e falar assim: nossa, nós temos que fazer como o fulano, fazer como o ciclano. Já ouviu pregação assim? Haja como ciclano, seja como Beltrano. E a gente tem nomes exponenciais na Bíblia que a gente começa a tentar copiar ou imitar com as suas atitudes. Não, o texto não começa assim. O texto não apresenta protagonistas fortes. O texto começa com uma família comum, uma família qualquer, aparentemente uma família simples, no meio daquela confusão e daquele povo, uma família sem nome. É uma família que o texto não quis apresentar um nome. Por quê? Porque o mais importante aqui não é o herói ou a heroína, ou o nome, ou a identidade de quem está fazendo alguma coisa. O mais importante é a ação, é o que está acontecendo. O texto está tirando o teu foco da pessoa para colocar o teu foco no que Deus está fazendo. Então a gente, ao olhar esse versículo, a gente já tem que começar, não existe destaque aqui. Então vamos olhar para o que está acontecendo. De repente, nasce um menino. A mulher fica grávida, a mulher continua sem nome, e nasce um menino que continua sem nome. Percebe o quanto o texto ele é intencional em falar assim: não se preocupe com os nomes, se preocupe com o que está acontecendo. Uma mulher qualquer, com um homem qualquer, se casou e nasceu um menino. Mas nasceu um menino num contexto muito complicado, porque o decreto do faraó estava em vigência. E agora aquilo que deveria ser celebrado, aquela gestação, aquela gravidez, aquele filho que deveria ser uma festa, se tornou uma ameaça. Aquele momento de celebração se tornou alguma coisa que precisava ser escondido, precisava ficar dentro da tenda, não podia sair, porque tinha um decreto que falava que se fosse menino tinha que morrer. Gente, eu fico imaginando a tensão dessa mulher, mês a mês com aquela barriga crescendo, e ela tendo que esconder isso. E depois, a tensão dessa mulher quando esse menino nasce. E ela fica lá dentro da tenda, tentando esconder esse menino. Imagina, o menino começa a chorar. E ela entra em desespero. Não chora não, não chora não. Por quê? Porque se a vizinha ficar com medo da guarda do Egito, ela vai denunciar a gente. Então, não chora não. Você imagina, dia após dia, a tensão que foi isso. Aí, de repente, a vizinha fofoqueira chega lá na tenda e fala assim: mas você não sai mais para lavar roupa com a gente? Você não sai mais para cozinhar com a gente? O que está acontecendo? Você só fica presa dentro dessa tenda aí? Você imagina o que essa mulher viveu no meio desse cenário caótico que eles estavam vivendo? Uma mãe sem nome, sem identidade, passando por uma situação tão complexa e tão tensa. Quem é essa mulher sem nome? O texto não dá nome para ela, porque o foco não está no nome, nem na identidade. Mais uma vez eu digo, o foco está no que ela vai fazer, e no coração dela, e diante disso, o que Deus está fazendo. A gente sabe quem ela é. Joquebede é o nome dessa mulher. Se você continuar lendo o livro de Êxodo, você vai descobrir isso em Êxodo capítulo 6, ou talvez em Números, capítulo 26. Você sabe que Joquebede, da tribo de Levi, era esposa de Arão, mãe de Moisés, Miriam e Arão. A gente sabe quem ela é, mas não aqui, porque não é isso que o texto está levando a gente a pensar. E é curioso, porque essa mulher, ela
ela tem o seu parto, ela dá à luz a um menino, e o texto destaca algo curioso. Vendo que o menino era bonito, escondeu ele durante 3 meses. Automaticamente, todos nós pensamos, se ele fosse feio, ia morrer? Não é? Mas para que isso, gente? Não podia ter posto assim, ó, vendo que era um menino, escondeu por 3 meses. Não, mas é porque o menino é bonitinho que escondeu ele. Porque se ele fosse feio, aí já era. Coitado. É curioso como a Bíblia traz detalhes interessantes sobre o que está acontecendo aqui. A palavra bonito aqui não é uma palavra qualquer, e no hebraico ela tem um significado importante. A palavra aqui é tov. E se você olhar para essa palavra aparece nas Escrituras, principalmente no começo da Bíblia, em um outro momento. Quando Deus, em Gênesis 1, olha para a sua criação e contempla aquilo que Ele fez, Ele diz que aquilo que Ele fez era bom, tov. Você percebe que agora o texto vem e aplica esse mesmo conceito, esse mesmo termo, essa mesma palavra aqui. Aquela mãe, ela não viu só um menino bonitinho, não era uma questão de emoção da mãe ao contemplar o seu filho, porque a mãe acha qualquer filho bonito, né, gente? O menino tem a cara de joelho, mas a mãe está, que belezinha, né? Não é isso. É que aquela mulher, já usada por Deus, teve um discernimento diferente naquele momento. Essa palavra nos mostra isso. O discernimento de que aquele menino não era qualquer menino. Aquele menino seria alguém com um propósito maior, alguém que Deus usaria na história. Quando o texto aponta para isso, o texto está nos narrando isso de uma forma para a gente perceber esses detalhes. Aquele menino é um menino escolhido por Deus, para ser usado por Deus. E parece que aquela mãe entendeu isso e vai lutar pela sua fé e confiança no Senhor para que isso aconteça. Então, ela esconde esse menino por 3 meses. Ela age conscientemente e ela não entrega o seu filho. Para uma mãe fazer isso, gente, ela estava colocando a própria vida dela em risco. Ela estava colocando o seu pescoço em risco para poder proteger a vida daquele menino. Mas vem cá, afinal de contas, não é isso que toda mãe faz? Afinal de contas, não é isso que Deus colocou no coração e parece que no instinto materno de cada uma de vocês, que seria sim capaz de dar a vida pelo seu filho, seria capaz de se entregar para o faraó para que o menino sobrevivesse? Deus colocou uma coisa no coração de todas as mães que é impressionante como isso é algo de Deus para o ser humano. Uma vontade, um ímpeto e uma força de até mesmo se anular para poder ver o seu filho bem-sucedido, feliz, alegre. Esse discernimento, essa percepção, isso que está acontecendo, essa ação, mesmo diante do perigo, é algo muito bonito que a gente está vendo nessa história, mas que a gente vê no dia a dia de muitas e muitas e muitas famílias acontecendo aí. Mas eu queria destacar uma coisa aqui, porque você já deve ter visto vários vídeos da internet hoje, você deve ter recebido várias mensagens hoje, visto algumas coisas, desse ímpeto e dessa força que a mãe tem para proteger sua cria. Mas a diferença aqui não é só que é uma força de mãe, é uma força de mãe permeada pelo um discernimento espiritual que vem do Senhor. Aqui nós estamos falando de fé, nós estamos falando de confiança, nós estamos falando de algo que tinha no coração daquela mulher, que era forte, que era presente e que foi reconhecido depois nas páginas da história da redenção. Era assim que essa mãe agiu. Mas chegou um tempo que não tinha mais como esconder esse menino. Chegou um tempo que chegou no limite. E aí ela parou, pensou, ela tinha que fazer alguma coisa. E a gente acha, e algumas leituras desse texto vão falar para você que aqui essa mãe, ela ficou desesperada, ela tinha que fazer alguma coisa e agiu no desespero. Mas essa leitura é estranha para o que está acontecendo aqui. Porque o
pelo jeito que a narrativa é construída, não me parece uma atitude de desespero, mas uma atitude pensada, planejada. Uma atitude de alguém que está confiando, apesar de não saber o que vai acontecer amanhã, apesar de não ter garantia nenhuma de que vai dar certo, mas ela está confiando no Deus que ela serve, de que ela vai colocar aquele menino em um lugar seguro, e Deus vai fazer a parte dele, vai cuidar desse menino e não deixar ele morrer, porque ela sabia que Deus estava ali, ela confiava nisso. E aí ela pega um cesto de junco, tapa os buracos com betume e piche, põe nele o menino, larga o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. E será que você consegue imaginar essa cena? Será que você consegue imaginar o que significou isso para aquela mãe? Mesmo com fé, mesmo com confiança, pegando aquele bebê de meses e colocando naquele cesto, tampando, lacrando aquele cesto, colocando no rio e dizendo: Senhor, agora é contigo. O que vai acontecer? Não sei. Esse menino vai morrer? Não sei. Esse menino vai ficar vivo? Não sei. Alguma coisa no coração daquela mulher colocava uma confiança tão grande que ela foi capaz de agir e de fazer isso. E é curioso, mais um detalhe desse texto, que a palavra que foi traduzida como cesto aqui, não é cesto. No hebraico, essa palavra é arca. A gente não traduz a arca, porque fica estranho, fica esquisito para o nosso português, mas no texto original, essa palavra não é cesto, não é um cestinho. É a mesma palavra que foi usada lá em Noé. A mesmíssima, e essa palavra é rara no Antigo Testamento. Ela não é usada muitas vezes, ela é usada aqui e usada lá no dilúvio. E é curioso você ver como que Deus, através das suas escrituras, Ele está remoendo a história e fazendo a gente reviver alguma coisa. Você já leu a história de Noé, agora você vê uma mãe fazendo uma pequena arca, tampando essa pequena arca por fora, como aconteceu lá em Gênesis 6, e agora você vê aquele bebê lá dentro, você vê essa pequena arca sendo colocada num lugar de água, que seria instrumento de morte para aquele bebê, mas a pequena arca que salvou a humanidade no dilúvio, ali agora era a pequena arca no rio Nilo, que salvaria o povo hebreu do Egito. O texto está mostrando como Deus, nos bastidores da história, Ele continua fazendo e agindo. Como, sem os nossos olhos perceber, sem nós termos a concepção real do que está acontecendo, sem a gente entender detalhes, Deus está costurando a história no dia a dia, no simples, no ordinário, e fazendo o seu plano de redenção, de amor e de aliança com o seu povo acontecer. Não é lindo isso, gente? Não é bonito quando a gente olha para esses detalhes e começa a entender o que está acontecendo aqui? Essa mulher não tem nome, essa família não tem nome, nesse texto não, porque o que o texto está mostrando para você é a atitude dela, a atitude de confiar deliberadamente num Deus que é soberano e continua reinando na história. O texto está te convidando a se desafiar, a olhar para a sua vida nessa perspectiva de fé e de confiança. Isso foi tão notório que em Hebreus, naquela lista dos heróis da fé, a mulher sem nome aparece, e o seu nome vem aqui, e ela vem aqui sem ele aparecer. O texto de Hebreus capítulo 11, versículo 23 diz assim: pela fé, preste atenção, pela fé, pela confiança em Deus, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Por que aquela mulher fazia o que fazia? Porque ela confiava em Deus, porque ela tinha fé.
Se a atitude dela não fosse por fé e confiança, isso não apareceria aqui, anos e anos e anos depois da história do que aconteceu. O texto te convida a entender que a fé bíblica não é passiva, querido. Mas a fé bíblica se manifesta em decisões práticas, diárias, principalmente aquelas que você precisa tomar no meio das incertezas da vida. Você não precisa ter certeza que vai dar tudo certo. Você não precisa ter certeza e garantia de que isso vai ter êxito como você planejou. Você não precisa sequer ter aquele sentimento gostoso de segurança. Você precisa agir conforme Deus nos fala para agir. Você precisa obedecer, mesmo quando tudo está concorrendo com isso. Você precisa fazer alguma coisa, mesmo que o mundo inteiro diga para você: não, pense em você mesmo, você merece ser feliz, enquanto Deus está olhando para você e tirando o teu foco das tuas vontades e do teu coração e colocando nele. Eu acho esse texto bonito porque ele nos desafia a questionar o nosso coração. Em quais áreas da nossa vida nós temos adiado a obediência, esperando um cenário mais seguro? Será que você não está adiando decisões que você tem que tomar porque você não consegue prever as consequências de onde isso vai dar? Será que você não está querendo ter garantia demais que vai dar tudo certo para você obedecer o que Deus quer que você faça? Você precisa consertar essa relação, você precisa ir lá procurar essa pessoa, pedir perdão para ela, você precisa sentar para conversar, mas lá no seu coração você fala assim: eu não sei como que ela vai me receber, eu não sei o que ela vai falar para mim, eu não sei o que vai acontecer, e você quer ter garantia, controle daquilo, mas você não tem, e você deixa de fazer o que tem que fazer, porque você quer controlar tanto algo que você não controla. A fé bíblica se move. Deus não exige de nós controle, Deus exige confiança. Confie em mim. Coloque o seu coração naquilo que Deus pode fazer. Deus, Ele está operando de uma forma tão bonita na nossa vida e nos ensinando que confiança na prática é dar passos reais em direção ao que é certo, mesmo quando o caminho ainda não está completamente claro. Mesmo quando você não está enxergando, mesmo quando você não está vendo, Deus está te convidando a fazer com responsabilidade aquilo que está nas suas mãos e entregar com confiança aquilo que está nas mãos dEle. Fazer a sua parte para que Deus faça a dele. Você precisa agir e Deus vai fazer o que precisa fazer. É bonito perceber como a soberania de Deus na história da humanidade casa com a responsabilidade humana, por mais que a nossa mente não consiga conceber isso. Deus, Ele é soberano, mas Ele te escolheu para participar naquilo que Ele está fazendo na tua história. Então Ele te deu responsabilidades, Ele te chamou a agir, Ele te chamou a praticar, Ele te chamou a fazer. E o que a gente precisa fazer? Dar os primeiros passos em direção a tudo isso que está acontecendo. Mas por que, pastor, que a gente pode confiar assim? Por quê? Porque existe uma providência que opera nos bastidores. Nós não vemos, mas ela é real. Olha que bonito que isso fica agora, irmãos. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com aquele bebê. Aqui parece que é uma curiosidade de uma menina, né? Mas não. Deus estava movimentando passo a passo o que deveria acontecer. E aquela menina não estava ali por um acaso. E é curioso, porque o texto não mostra a mãe da menina falando para ela: eu vou pôr o cesto aqui e você vai junto com o cesto até onde ele parar. Vocês viram isso escrito aí? Não está escrito, porque não existe isso. Não tem nenhum detalhe no texto que aponta que aquela menina acompanhar o bebê foi uma instrução da mãe, foi algo que a mãe falou para fazer, algo que Joquebede estava fazendo. Não tem. O texto só conta que providencialmente aquela menina foi, e que na hora que ela precisava estar, ela estava, e na hora que ela precisava falar, ela falou. Porque Deus estava dirigindo as páginas dessa história. Não é controle humano, é controle de Deus. Isso é muito bonito para a nossa vida.
O texto continua, e isso me choca. Por quê? Porque a pessoa mais improvável aparece naquele lugar agora. Você não sei se você já parou e pensou nessa história e falou assim, gente, aquela mãe, ela planejou esse momento, ela pensou, qual é o melhor horário do dia para eu pôr o menino no rio? Qual é o melhor dia da semana para eu fazer isso? Porque dependendo do dia, pode ser que tenha soldado no rio. Dependendo do dia, pode ser que é um dia que eles vão dar água para os cavalos. Que é um dia que tem muito pescador no rio. Ela pensou qual é o melhor dia, qual é o melhor horário, qual é o melhor local para ela colocar aquele cesto. Ela planejou isso. E, curiosamente, naquele dia, naquele horário e naquele local, a filha de Faraó, a pessoa mais temida depois de Faraó, desce para tomar banho. Ela não podia ter tomado banho outro dia, outra hora, em outro lugar. O Nilo é enorme. Por que ela foi tomar banho agora, ali naquele lugar? E aí a gente começa a pensar como que Deus governa os mínimos detalhes. A última pessoa que eu queria que achasse aquele cesto, se fosse meu filho, seria alguém do palácio do Faraó. A última pessoa que eu queria que observasse o que eu estou fazendo, porque era eles que eu mais temia. Mas a gente vai percebendo como Deus usa tudo isso como uma grande providência para a sua história. E essa palavra para mim é muito bonita, providência de Deus. Porque o Deus que está escrevendo a história, Ele providencia tudo o que é necessário para que aconteçam os seus propósitos. Tudo o que é necessário é providenciado pelo Senhor. E nós somos alvos dessa providência o tempo todo. O tempo todo. É bonito perceber que encontros como esse foram orquestrados por Deus. E de repente, ela vê o cesto, pede para pegar o cesto, abre o cesto, e eis que o menino estava chorando, e acontece uma coisa no coração dela. A Bíblia diz que ela teve compaixão daquele bebê. Essa palavra aqui não pode passar despercebida. Porque aquela mulher era do palácio do Faraó, não era não, gente? Aquela mulher talvez era a mulher que ia executar o decreto do Faraó. Aquela mulher cresceu na mesa do Faraó com o ódio dos hebreus. Ela cresceu em casa ouvindo o pai falar sobre o quanto esse povo estava se tornando um perigo e que precisava fazer alguma coisa com eles. Aquela menina foi criada de um jeito que ela entendeu o contexto. Ela poderia odiar os hebreus, mas aí a gente olha para a Bíblia nos revelando e nos mostrando um Deus que não só governa nas situações externas dos nossos dias, mas que governa no interior do coração de qualquer ser humano. Porque aquela mulher era uma incrédula. Ela não cria no Deus que aquela mãe cria. Mas quem disse que isso é um impeditivo para Deus? Quem disse que isso podia impedir o que Deus estava por fazer? Deus, nos seus propósitos, providencia um sentimento para aquela mulher que não cria nele, e Ele providencia para o coração dela compaixão. E como é bonito você ver a mulher que poderia executar o bebê, olhando e dizendo, eu quero ele como meu filho. Eu, quando leio as páginas dessa história, eu fico pensando sobre isso. Que Deus não está no controle da nossa vida só no que acontece aqui do lado de fora. Ele está no controle da nossa vida até nos sentimentos que a gente tem ou que as pessoas ao nosso redor têm. Então, às vezes, você não consegue entender algumas coisas que estão acontecendo dentro do seu coração, porque você acha que Deus não tem nada a ver com isso. Deixa eu te falar, para cumprir o seu propósito, Deus pode sim fazer coisas aí dentro do seu coração. E mais, para cumprir os propósitos dele, Ele pode transformar sentimentos, emoções, pensamentos no coração das pessoas que estão perto de você. Ele pode usar qualquer um na tua vida para fazer o que Ele tem para fazer contigo. Ele deu compaixão para a filha do Faraó.
Tempos depois, ele endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo sair e o seu poder fosse manifesto ali naquele povo. Não foi assim? Então é um Deus que amolece o coração e é um Deus que endurece o coração. E nós não estamos falando de crente não, gente. Porque às vezes você pensa assim, é lógico, a pessoa ela pertence ao Espírito Santo, né? Ela pertence ao Senhor, o Senhor age na pessoa, né? Nós não estamos falando de crente não. Nós estamos falando de pessoa incrédula, pessoa que não crê no Deus que nós estamos falando aqui. E às vezes você está aí trabalhando, você tem pessoas ao seu lado, e você está vendo as coisas acontecendo e achando que Deus não tem nada a ver com isso. Deixa eu falar uma coisa, Deus sim tem a ver com isso. Sentimentos, atitudes, situações, circunstâncias, tudo é usado por Deus para agir na tua história. Romanos diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus providencia graça, Deus providencia misericórdia. Deus pode usar qualquer coisa para o cumprimento do seu propósito na nossa vida. E você precisa sair daqui com isso no seu coração. Porque Deus está operando em decisões que você não presencia. Deus pode estar conduzindo situações em ambientes aos quais você não tem acesso. Deus pode estar inclinando o coração de pessoas que você sequer imagina que farão parte da resposta dele na sua vida. Tem um monte de coisa acontecendo nos bastidores da tua história que você não sabe e nunca vai saber, mas que é Deus operando para cumprir os propósitos em você. De repente abre uma porta de trabalho para você, uma boa posição na empresa. Você simplesmente entra pela porta, mas conversas aconteceram antes disso se abrir diante de ti. E quem fez isso acontecer? Deus. Deus queria te colocar ali. Quem talvez foi usado por Ele para fechar uma porta na tua estrada, na tua vida. E você fala assim, nossa, por que está acontecendo isso comigo? Conversas nos bastidores aconteceram, coisas aconteceram, você não viu, você não sabe, nunca vai ficar sabendo, mas Deus está trabalhando o tempo todo para cumprir a perfeita, boa e agradável vontade dEle na vida daqueles que os amam. Esse texto é lindo porque ele nos ensina isso. Ele nos ensina como Deus opera, como Deus Ele está fazendo algo que foge da nossa compreensão. E talvez um dos maiores desafios da fé madura é aprender a discernir a ação de Deus, não apenas no extraordinário, mas também no comum, no simples, no dia a dia, no pão quentinho do seu café da manhã, no arroz que nunca faltou no seu prato, nas coisas mais cotidianas da sua vida. Eu tenho falado isso quinta-feira aqui no nosso curso da escola bíblica, como nós somos abastados, irmãos. Como nós somos abastados. Como nós deveríamos praticar mais a gratidão, porque Deus está suprindo tudo o que a gente precisa e nunca faltou nada. E nunca vai faltar, porque Ele está com a gente. E se por um acaso a gente passar por períodos difíceis, faz parte do projeto, do plano dEle. E Ele vai suprir, Ele vai cuidar, Ele vai fazer tudo o que precisa ser feito para te abençoar. Porque essa é a promessa dEle na nossa vida. Às vezes a gente reclama tanto, porque a gente começa a esquecer e perder a percepção disso aqui. De ter discernimento de que existe um pai que ama os seus filhos, agindo nos bastidores da sua história, para poder abençoar a sua vida. Você não vai ver, você não vai entender, você não vai ter a cena do todo, você não vai compreender todos os detalhes, você não tem controle disso, mas Ele está agindo ao seu favor. Isso deveria deixar todos nós com os olhos cheios de lágrimas e sairmos daqui essa noite agradecidos por um Deus que nos ama tanto a ponto de fazer tudo isso cuidando de cada um de nós. E é bonito de perceber como existe aqui uma graça do Senhor que transforma perdas em propósitos. Porque então a irmã do menino
conduzida pelo Senhor, pergunta à filha de Faraó assim: quer que eu vá chamar uma hebreia? Deixa eu te dar uma ideia. Só de falar que a menina podia ter sido morta. Porque era assim que funcionava naquela época. Deixa eu chamar uma hebreia para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora, porque afinal de contas, até a filha do faraó reconheceu que era um menino hebreu. Deixa eu chamar uma das hebreias lá para cuidar do menino. E quem que essa menina chama? Porque a filha de faraó, automaticamente, sem hesitar, não teve resistência nenhuma, falou assim: vai, pode chamar. Porque agora tinha uma questão: quem que vai cuidar desse menino? A filha de faraó não pode levar ele para o palácio. Imagina, tinha um decreto do rei, do faraó, falando que os meninos tinham que morrer. Aí aparece ela lá com o menino, falando: esse aqui eu gostei porque ele é bonitinho. Esse aqui eu peguei para mim. Não, ela não podia levar. E Deus providencia Miriam naquele momento, com a coragem de uma criança, para abrir a boca para uma pessoa que poderia matar ela, e dizer: você quer que eu chame alguém para cuidar dele? E aí vem uma cena tão bonita, gente. Tão bonita, porque aqui a gente vê a filha do faraó dizendo: leve esse menino. Para quem? Para a mãe. O menino que foi colocado naquele rio, por uma mãe que confiava em Deus, mas que não tinha nenhuma garantia de que veria de novo o rostinho daquela criança, agora recebe de volta o seu filho nos seus braços e fala: agora você está autorizada pelo palácio a cuidar desse menino, ele não vai morrer, ele não vai morrer. E digo mais, eu ainda vou sustentar você financeiramente para você cuidar desse menino. Deus provê vida, Deus provê graça, Deus provê sustento, Deus provê financeiro, Deus provê tudo para que essa história nos mostre algo tão maravilhoso. Porque quando a gente olha para a Bíblia e vê o movimento de alguém condenado à morte sendo trazido de volta para os braços de quem pertencia, nós estamos vendo um movimento na Bíblia que nós chamamos de redenção. Os condenados à morte que somos, pelo pecado que cometemos, e por estarmos diante do Pai, já estávamos condenados ao inferno. Mas em Jesus Cristo, pela graça e misericórdia do Senhor, nós somos trazidos de volta para os braços do Pai, não porque fizemos alguma coisa, mas porque que o Deus e o Pai que nos ama opera nos bastidores da história para redimir os seus filhos. A graça que transborda. Deus faz uma inversão irônica e Ele usa o instrumento de morte para ser um instrumento de salvação. Foi assim que Ele usou a cruz para salvar você. Foi assim que Ele matou o Filho dele na cruz do Calvário para que você tivesse vida. E Deus inverte, trazendo a loucura para os olhos humanos, mas a realidade de uma graça que transborda e transforma todo mundo que crê. Esse texto é lindo, gente. Quando o menino já era grande, a gente não sabe que idade, né? Hoje eu e a Fer, nós estávamos conversando sobre isso. Que idade que era essa? Quando é grande o quê? Grande com alguns meses, quantos anos? Ele já era adulto, era adolescente, não sei, não fala, que não está falando nada. Só fala que ele era grande. Ele volta para a filha de Faraó, que passa a ser filho dela, e dá o nome de Moisés, porque das águas o tirei. Mas deixa eu te dar um detalhe aqui. Aquele menino teve um tempo com a mãe, não teve? Aquele menino que poderia morrer, não morreu. E aquele menino que, não morrendo, poderia ter sido criado lá no palácio e aprender que o sol é Deus, que o Nilo é Deus, que os animais são deuses, que nós vivemos num ritmo de adoração, que até sacrifica coisas para o Senhor de um jeito esquisito. Aquele menino que poderia ter crescido com essa cultura egípcia, não, ele foi colocado nos braços da família de volta para aprender que só existe um Deus,
Um Deus maravilhoso, gracioso, que opera sobre tudo e sobre todos. Ele teve tempo de aprender princípios e valores que aquela mãe passou para ele, com certeza. Ensinou o que Deus estava fazendo na história daquele povo. E quando ele estava grande, não sei que idade, mas ele estava grande, e foi lá para o faraó, para a filha de faraó, conhecer uma cultura da qual um dia Deus usaria ele para libertar o seu povo. Deus forma o coração, a sua espiritualidade, a sua vida com Deus, para depois formar uma cultura na qual Deus o usaria para cumprir o seu propósito. Deus governa nos mínimos detalhes a nossa vida, irmãos. Nos mínimos detalhes. Eu sei, esse momento deve ser desesperador, né? É aquele momento que você criou seu filho com tanto cuidado, com tanto carinho, aí você pega na mãozinha do menino e vai levar ele para a escola pela primeira vez. Já viveu isso? Aí você deixa ele ali na porta da escola e vai se afastando devagarzinho. Aí nessa cena, geralmente um morre de chorar. Pelo menos um. Geralmente o menino chora, muito. Porque é um ambiente estranho, um ambiente desconhecido, pessoas estranhas, pessoas desconhecidas, e a mãe tem que pegar o cesto, colocar no rio, virar as costas e falar, estou indo embora. Aí quando ela vira as costas, entra dentro do carro, embora, aí quem chora é ela. Ou tem a situação também que você deixa o menino lá na escola pela primeira vez, o menino nem olha para trás para te dar tchau e ó, vai embora. Aí a mãe cai em prantos. Nossa, olha que absurdo. Nem tchau falou. E aí chora, e chora. Momentos que a gente precisa entender, tão importante que a gente precisa deixar aí. A gente precisa colocar o cesto no rio. A gente precisa aprender que são movimentos que Deus está no controle e que Ele está reinando, mesmo que você perca o controle, mesmo que você não tenha mais. Quando a gente cria os nossos filhos e chega o momento da terrível faculdade, que é uma bênção, mas que a gente morre de medo. Porque de repente você ensinou tudo certinho para o menino, aí ele chega lá no palácio do faraó e vai aprender um monte de coisa diferente que você ensinou em casa. E você fala assim, se eu não estiver perto, se eu não controlar, quem vai lá falar para ele que está aprendendo é errado? E aí a mãe sofre. E aí o coração aperta. E esse texto está falando para você que você precisa aprender a soltar o cesto. Você precisa aprender a confiar num Deus que governa os seus dias e que nunca perdeu o controle da história. Um Deus que está dirigindo os mínimos detalhes da sua vida e nos bastidores, às vezes em silêncio, Ele está planejando tudo para fazer o melhor para a nossa casa e a nossa família. Então a pergunta clara que a gente tem que ter em mente aqui é: você consegue confiar em Deus sem entender completamente o que Ele está fazendo? Você precisa entender para confiar. Será que você consegue permanecer fiel quando a história ainda está no meio e não no final? Porque você fica desesperado, mas a história não acabou. Quando que esse meu filho vai virar crente? Quando que esse meu filho vai conhecer Jesus? Quando que ele vai voltar para a igreja? Calma. A história não acabou não, mãe. A história não terminou. Você está desesperada por quê? Em algum momento, Deus vai vir. A filha de Faraó vai descer. Deus vai pôr compaixão. Deus vai mexer nas pessoas, nos corações, e Deus vai fazer. Porque nós acreditamos e confiamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós cremos nisso. E quando nós recebemos o cesto de volta, quando a gente ter de novo o resultado da graça do Senhor, não vai faltar lágrima, nem sorriso e nem gratidão, porque a gente vai ver visivelmente o milagre do Senhor acontecendo na nossa frente. Eu não sei o que você está enfrentando, meu irmão. Eu não sei o que você ouviu, mãe, no dia de hoje, um dia tão especial. Mas talvez você está perguntando assim, pastor, por que essa mensagem aconteceu aqui? Por que ela está acontecendo agora? Porque essa mensagem é a mensagem de uma mãe anônima, sem nome, que não foi protagonista da história, mas que foi instrumento de Deus nos bastidores da história, cumprindo os seus propósitos.
E a gente vai começando a entender que através dessa mulher, a gente aprende que Deus estava ali o tempo todo. Joquebede não aparece como protagonista. O nome dela nem é muito aclamado por aí nas histórias por fora. A gente nem lembra que ela existe. Mas ela foi instrumento de Deus para que lá na frente o grande libertador, através de Moisés, pudesse tirar o povo da escravidão. Joquebede viu quando todos ao redor só ameaçavam. Ela agiu quando o medo poderia paralisar. Ela protegeu até onde era possível. E quando ela não tinha mais controle, ela creu. Então ela soltou. Ela colocou o seu amor, o seu coração pulsando no rio, que significava morte. É ali que a providência de Deus aconteceu, quando Deus ele faz acontecer encontros improváveis, circunstâncias impossíveis, porque nos bastidores da história Deus continua agindo. Então, através do exemplo dessa mãe anônima, nós precisamos aprender que Ele age, Ele governa no ordinário das nossas vidas, no simples, no comum, na mensagem de WhatsApp, no texto que você mandou, num vídeo que você viu, numa conversa informal no elevador ou no caminho para o trabalho. Deus está trabalhando, Deus está convergindo todas as coisas, porque é assim que Ele faz. Então Ele te desafia, faça o que está ao seu alcance, não pare, faça o que está ao seu alcance, e confie em Deus, que fará o que está além do seu alcance, na soberania dEle. Faça o que você tem que fazer, e Deus fará o que só Ele pode fazer, mas faça. Então, mamãe, no dia de hoje, muitos sentimentos diferentes podem ter passado no teu coração e podem ainda estar passando no seu coração. Mas Deus está te chamando a aprender sobre fidelidade no pouco, coragem no momento difícil e confiança quando os seus olhos não veem, ou seja, nos momentos, no invisível. E eu queria terminar lendo um parágrafo para você com essa mensagem tão bonita. Hoje, ao olharmos para essa história, nós somos convidados a honrar tantas Joquebedes anônimas, mulheres invisíveis que não aparecem nos registros, que não recebem reconhecimento público, mas que nos bastidores da vida veem com discernimento, agem com coragem e, sobretudo, confiam quando chega a hora de soltar. São mães que entre lágrimas e orações colocam seus filhos no Nilo todos os dias, entregando-os a Deus, abrindo mão do controle, sustentando-os com fé silenciosa, e talvez nunca saibam plenamente o alcance que isso vai ter, mas é assim que Deus escreve a história, através de mãos comuns, de gestos ocultos e de corações totalmente rendidos a Ele. Porque muitos dos instrumentos que Ele levanta no mundo, homens e mulheres que cumprem seus propósitos, começaram exatamente ali, no cuidado fiel, na entrega dolorosa e na confiança perseverante de uma mãe invisível, anônima, que resolveu crer e confiar no Senhor da história. Feliz Dia das Mães, queridas. Que Deus fale muito ao seu coração. Não só às mães presentes, mas a todos nós. Que nós possamos aprender de fato o que significa confiar em Deus, quando o assunto é a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, o nosso futuro. Porque Deus, embora pareça ausente, Ele está conduzindo tudo nos bastidores da história. Você pode fechar os seus olhos para a gente orar? E eu queria fazer esse momento um momento diferente do que a gente costuma.